Olá, muito obrigado por você estar aqui conosco, participando de mais uma formação, mais um momento especial que temos reservado para você. Obrigado a cada um que se inscreveu e estimulo para que continue nessa mesma pegada, nessa mesma disposição de aprender mais, para crescer e assim ensinar as crianças, os adolescentes, jovens e adultos a andar nos caminhos do Senhor. Quero saudar você com o texto bíblico de Salmo 119, versículo 1 ao 3, onde a palavra do Senhor nos diz: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, te damos graças por mais esse momento de capacitação. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos mostre o caminho que temos que seguir para assim edificar a nossa vida e podermos transformar e orientar outras pessoas para andar pelos mesmos retos caminhos que são os Teus. Senhor, nos auxilie, nos dê a Tua sabedoria e abençoe a cada um que está acompanhando essa transmissão. E te agradecemos por tudo, pedindo a Tua bênção, a Tua orientação e a Tua instrução, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez agradeço a você por estar aqui. Continue nos acompanhando como instituição. Acesse sempre o site www.factecom.com.br e veja os materiais que ali são divulgados. Também acompanhe-nos no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. Isso nos ajuda muito no engajamento da plataforma. Mas de forma especial, queremos pedir também que você ore e interceda pela nossa IECB, pela Igreja Evangélica Congregacional do Brasil e também pela Factecom, que é a nossa escola de teologia, onde são preparados os líderes que têm conduzido os trabalhos nas mais diversas paróquias que integram a IECB. Por isso também agradecemos a IECB, a Factecom, por apoiar o Departamento de Formação Educacional nessa capacitação. Também agradecemos a cada um que tem estimulado e orientado a outros a participarem desse treinamento. Te louvamos e agradecemos, ó Deus, porque Tu és o Deus presente que está aqui conosco e nos instruirá por meio da palavra. Por isso, pedimos também, aproveite cada momento, cada instante, preste bastante atenção, não desvie o seu foco, mas sonhe conosco, prepare-se conosco para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos então ao conteúdo dessa noite. Ensino com intencionalidade. A palestra de hoje, então, tem como conteúdo e como proposta tratar como construir bases sólidas na escola bíblica. Como você pode desenvolver, em conjunto com o pastor local, a sua estrutura e o sonho que você desenvolveu, de modo com que chegue e alcance os resultados pretendidos e também honre e glorifique a Deus. Esse é o nosso desafio e eu gostaria que você acompanhasse com bastante atenção e também fizesse as suas anotações, aquelas que julgar necessário nesses apontamentos que serão feitos aqui. A primeira questão que eu quero tratar com vocês é rebuscar um pouco aquilo que nós falamos ontem, sobre sonhos. Você colocou no seu papel o seu sonho, você construiu também, a partir da sua ideia, a visualização desse sonho, você orou sobre esse sonho e continuará orando, como nós colocamos como propósito. E depois de todos esses processos, você precisa também apresentar esse sonho. Apresentar ao seu pastor local, apresentar à equipe que integra a escola bíblica. Falar sobre esse sonho. Por isso, é importante para que, dentro da construção intencional do sonho que você tem,
que também é o sonho de Deus para a sua igreja, para a sua comunidade, o sonho da sua comunidade, é necessário algumas etapas. Talvez perguntas que você pode fazer, algumas delas eu quero sugerir para você. A primeira delas, qual é o sonho que você tem para a escola bíblica? Nós tratamos na palestra anterior. E nós escrevemos ela, mentalizamos, visualizamos ela e também oramos sobre ela. Depois, você precisa também responder qual é o propósito da igreja local para a escola bíblica. Qual é o propósito que você possui dentro da igreja local, como paróquia, como comunidade? Qual é a visão, qual é o sonho que a sua igreja local possui para o departamento infantil? Um propósito é uma intenção ou objetivo que deve guiar os planos e ações. E precisa partir não somente de você, mas do todo aonde tens integrado o trabalho do Ministério Infantil. Por isso é importante se perguntar: qual é o propósito da minha igreja para a escola bíblica? E essa pergunta não somente deve ser feita por você que me acompanha, mas sim também pelo pastor, pela diretoria da paróquia e diretoria da comunidade. Uma terceira pergunta é: qual é o propósito como equipe do departamento infantil? Qual é o propósito que você e sua equipe, você integrada ao grupo de pessoas que trabalha no Ministério Infantil, qual é o propósito de vocês com a escola bíblica? Isso precisa estar muito claro. E isso precisa conduzir também todos os processos dentro da aprendizagem que será desenvolvida. Por isso, alguns passos são fundamentais. Dentre as perguntas 2 e 3, a segunda pergunta que eu fiz: qual é o propósito da igreja local para a escola bíblica? E a terceira: qual é o propósito como equipe do departamento infantil para a escola bíblica? Elas são muito importantes, porque envolvem o comunitário. E você precisa seguir os passos que eu vou descrever de forma bem rápida aqui. Primeiro, então, o que você já está fazendo: ore por eles. Ore pela escola bíblica, ore pela sua igreja local, para que desenvolva esse sonho. Para que o sonho que você tem, e o sonho que você sonhar junto com o pastor da sua igreja, com a diretoria da paróquia, com a diretoria da comunidade, com a sua equipe departamental, seja um sonho de todos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o primeiro passo é: ore. Ore sobre o assunto que você tem desenvolvido. 2, compartilhe isso com o seu pastor e também com a equipe pastoral. Procure os responsáveis pela sua igreja. Compartilhe o seu sonho. Compartilhe aquilo que está aquecendo o seu coração e que você tem buscado. Proponha essa necessidade de organizar, de ter mais intencionalidade a nível de paróquia, nas assembleias comunitárias. Mas comece pela paróquia. A paróquia, ela precisa estar ciente, a diretoria junto com o pastor precisam pensar com o departamento infantil qual é o melhor caminho para que todos sejam contemplados. Mas tudo parte do seu sonho. Você precisa sonhar, você precisa orar sobre esse sonho e compartilhar esse sonho com o pastor, com a equipe da igreja local. Tendo a aprovação e o apoio, o engajamento do pastor, da paróquia, da comunidade, do departamento como um todo, então sim, comece esse planejamento como equipe. E é esse planejamento que eu quero falar com você a partir desse momento. Esse planejamento é extremamente importante e você precisa prestar muita atenção, porque irá lhe auxiliar demais no crescimento do Evangelho. Irá lhe auxiliar como professora, como professor da escola bíblica, mas principalmente contribuirá muito para o reino de Deus, para o avanço da comunidade cristã. Por isso, esses próximos passos
eles são extremamente importantes. Mas primeiro você precisa seguir aquilo que nós definimos até aqui. Como definir bem e de modo claro o propósito que Deus tem para o teu ministério local, para a igreja local? Como definir de forma clara e bem esse propósito, esse sonho? Pois bem, nós precisamos pensar agora na ideia de propósito. Falamos outra vez sobre sonhos, focamos nessa questão do sonhar, do visualizar, do orar. Agora estamos falando do compartilhar desse sonho, de integrar mais pessoas. Isso envolve discussão, isso envolve conversas, isso envolve muita oração em comunidade, em corpo. Por isso, você precisa estar aberta a divergências, a que as suas ideias talvez não se tornem aceitas, mas faça parte desse grupo. Isso é um corpo, é uma comunidade. O departamento infantil depende disso. Você não deve buscar aquilo que lhe agrada, mas sim fazer o melhor para o reino de Deus. Por isso, nós precisamos aprender a definir bem e de modo claro o propósito que nós temos para a nossa escola bíblica. Isso tudo começa, a definição começa a partir de uma ideia lógica e precisa. Definir bem algo e identifica a ideia de conceito. Definir bem algo é não deixar espaço para ambiguidade, não deixar espaço para coisas que venham a atrapalhar, mas sim estabelecer o que nós queremos, estabelecer o que o departamento considera como primordial, como importante. É estabelecer de forma lógica e precisa, de forma bem clara, aquilo que é o sonho do departamento e quais são os próximos passos. Algo bem definido é específico. Ele deixa pouco ou nenhum espaço para interpretações diferentes. Por isso, esse é um caminho necessário. Definir bem, definir de forma lógica e precisa aquilo que você quer. Qual é o propósito da escola bíblica? Por isso, a primeira ação que você deve realizar, depois de orar, depois de conversar com o pastor, depois de levar isso para a diretoria da paróquia, juntamente com a equipe da escola bíblica, levar isso para a diretoria da comunidade e começar as discussões desse propósito, você precisa estabelecer de forma lógica aquilo que você quer para a escola bíblica. E isso envolve, claro, escrever e declarar aquilo que você e a sua equipe estão procurando, aquilo que querem alcançar como departamento. Isso representa os valores, os objetivos, a direção que vocês querem seguir. Vou repetir de novo. Isso representa os valores, os objetivos e a direção que vocês como departamento querem seguir. Sempre conduzidos pela vontade de Deus. Deus está acima de tudo. A sua verdade e a sua palavra precisam dirigir esses processos. Entretanto, estruturalmente, você precisa ser muito claro e definir de forma lógica e precisa os propósitos para a escola bíblica. E isso envolve justamente ter claro os valores, os objetivos e a direção que você deseja seguir. Ter um propósito claro ajuda a orientar decisões, estabelecer metas e manter o foco. Mais uma vez, ter um propósito claro ajuda a orientar decisões, estabelecer metas e manter o foco. Por isso, o segundo passo, a segunda ação que você precisa, depois de definir de forma clara, de forma lógica e precisa o propósito para a escola bíblica, é você conhecer o seu público-alvo. Você precisa conhecer o público-alvo do seu trabalho.
Você precisa entender as necessidades e as características daquelas pessoas a qual você irá apresentar o Evangelho. Talvez você poderia dizer, poxa vida, mas isso deveria de vir antes de estabelecer o propósito. Em alguns casos, sim. Mas nós, como igreja, como departamento, precisamos primeiro entender o que é o nosso papel diante de Deus e estabelecer nossos propósitos segundo a sua verdade e caminhar a partir deles. E aí sim, adequá-los ao contexto onde nós inserimos o Evangelho ou apresentamos esse Evangelho. Por isso, conhecer o público-alvo é a segunda ação que você precisa fazer. Saber muito bem quais são as particularidades de cada faixa etária que tem trabalhado. Estabeleça isso. Conhecer bem o público-alvo. Isso ajudará você demais no adaptar currículo, atividades e ações que de fato façam sentido para aquelas pessoas com quem você está se comunicando, com quem está comunicando o Evangelho do Reino de Deus. Primeiro, então, definir de forma clara e lógica os propósitos que você tem para a escola bíblica. Segundo, conhecer bem o público-alvo, as pessoas com quem você está lidando e trabalhando e apresentando o Evangelho. Terceira ação, identificar a missão principal. A partir do propósito, do sonho que você tem, como comunidade, como paróquia, como igreja local, como departamento de escola bíblica, tendo definido de forma lógica e precisa os propósitos, conhecendo bem o seu público-alvo, aí sim você tem que definir o objetivo principal. E aí o objetivo principal é a missão que você tem para com aquelas pessoas. Qual é a missão que você tem com a faixa etária que tem trabalhado? A pergunta principal deve ser, e a primordial é, qual o propósito central da escola bíblica para com essas pessoas? Para com essa faixa etária? Qual o propósito central da escola bíblica para essa faixa etária? Exemplos, talvez, de propósito principal que você pode usar é ensinar a palavra de Deus e promover o crescimento espiritual das crianças ou adolescentes ou adultos, não importa a faixa etária que você esteja trabalhando a escola bíblica. Claro que dentro da igreja congregacional o nosso foco geralmente é com crianças. E o que isso inclui? Evangelizar, discipular e ensinar. Para preparar os crentes a viverem de acordo com os ensinamentos bíblicos. Mas você precisa, de uma forma clara e objetiva, ter em mente qual é a missão principal da escola bíblica com sua faixa etária. Então, a primeira questão, reforçando, você precisa ter a primeira ação, definir de forma lógica e precisa o propósito da escola bíblica. Segundo, conhecer o público-alvo, as necessidades, as características com quem você tem trabalhado. Identificar a missão principal. Qual o propósito central da escola bíblica? Depois, estabelecer objetivos específicos. Ou seja, definir metas, de modo também claro. Por exemplo, como ganhar almas para Cristo? Como alcançar as crianças de 3 a 6 anos para Cristo? Estabelecer coisas práticas e objetivas, metas a curto, médio e longo prazo, metas para 1 ano, metas para 2, 3 anos, metas para daqui a 5 anos em relação à sua escola bíblica. Mas tudo isso parte do propósito claro, parte de conhecer o público que você tem, de entender qual que é a tua missão principal. E a partir disso, você estabelecer os teus objetivos. Como desenvolver, por exemplo, a espiritualidade e o caráter cristão das crianças. Outra questão que pode também ser uma das metas específicas é como promover a comunhão entre crianças da escola bíblica. Como desenvolver
estabeleça metas. A quinta ação é criar um currículo que seja estruturado para cada faixa etária. Desenvolva um plano de ensino de acordo com temas, abordando temas bíblicos e fundamentais e que sejam adequados à faixa etária e conectados com a missão principal da escola bíblica. Aqui nós não estamos falando de missão no sentido do âmbito do Evangelho. Com missão a âmbito do Evangelho, quero abrir esse parêntese, é anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão principal. Aqui nós estamos falando de coisas específicas dentro do departamento de formação educacional, escola bíblica. Nós precisamos ter essa ideia também de estabelecer e criar o hábito de planejar intencionalmente de como alcançar cada faixa etária. Como incluir estudos bíblicos, discussões para cada criança dentro da sua capacidade de compreensão e desenvolvimento. Por isso, nós precisamos pensar, você e eu precisamos pensar e planejar. A primeira ação, então, é definir de forma lógica e precisa o propósito da escola bíblica. A segunda ação é conhecer o público-alvo. A terceira, identificar a missão principal. A quarta, estabelecer objetivos específicos, as metas específicas que você quer alcançar a curto, médio e longo prazo. A quinta ação é criar um currículo estruturado para cada faixa etária. E por isso nós estamos aqui como departamento. Queremos auxiliar você. Se você, professor e professor de escola bíblica, tiver alguma dúvida sobre essa questão do currículo, entre em contato conosco. Compartilhe conosco as suas dúvidas, as suas demandas, que aquilo que estiver ao nosso alcance, com todo prazer lhe auxiliaremos nesse desenvolvimento. Estamos aqui para lhe auxiliar na construção do futuro da nossa igreja, do reino de Deus, que expanda cada vez mais. Por isso, se você tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, entre em contato conosco. A sexta ação, precisamos formar equipes cada vez mais capacitadas. E isso precisa entrar no seu planejamento. Você precisa pensar em capacitar os seus professores, se capacitar a sua equipe. Você precisa se capacitar, você precisa fazer cursos, aprender coisas novas, desenvolver o seu talento, desenvolver a sua prática dentro do departamento, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui estamos nós para lhe ajudar. Esses dois pontos, principalmente, procure-nos, fale conosco, que nós lhe auxiliaremos. E essa palestra, esse treinamento tem esse objetivo, de capacitar você, de lhe fornecer ferramentas e modos, então, para que o avanço do reino de Deus seja mais intencional e assim alcance ainda melhor as crianças com as quais nós temos contato, ou adultos, ou jovens, ou adolescentes. E por fim, a sétima ação é avaliar e ajustar. Sempre precisamos estar dispostos a avaliar nosso trabalho e fazer os ajustes necessários. Precisamos aprender que hoje alguma coisa pode funcionar muito bem, amanhã já não funciona mais. Temos de nos adaptar aos novos contextos e às novas realidades. Aqui estamos nós, como Factecom, caminhando de forma gradativa no ambiente virtual. Você está aqui conosco, muito obrigado. Mas é nessa caminhada que temos de seguir também como departamento local da escola bíblica. Por isso, precisamos planejar. Precisamos entender que algumas bases são essenciais para que o trabalho no ministério com crianças, com adolescentes ou com jovens, dentro da escola bíblica, é extremamente importante e precisa de qualificação. Dessa forma, gostaria de que você entendesse e compreendesse que dentro desse processo, as bases que você precisa, que eu necessito para planejar com intencionalidade o ensino são: definir de forma clara, lógica e precisa o propósito que você tem como escola bíblica, como departamento.
conhecer o público-alvo, identificar a missão principal, estabelecer objetivos específicos, as metas que você quer alcançar, criar um currículo estruturado para cada faixa etária, formar uma equipe cada vez mais capacitada, avaliar e ajustar. Por isso, esse roteiro também que eu acabei de listar para vocês, está na sua mão. Você pode acompanhar e eu gostaria que você desenvolvesse isso com a sua equipe. Que se você está fazendo sozinha ou sozinho esse trabalho, leve para a sua equipe. Estimule esse planejamento, essa conversa. Se você e sua equipe toda estão reunidos nesse treinamento, celebre isso. Pensem juntos, orem juntas, trabalhem para a honra e glória do Senhor Jesus. E sigam esses passos aqui sugeridos e também as ações aqui apresentadas. Por quê? Porque nós precisamos alinhar nossos trabalhos. Nós precisamos de planejamento estratégico para que nós tenhamos impacto duradouro. Nós precisamos alinhar nossos trabalhos de planejamento estratégico se nós queremos impacto duradouro na vida daqueles que temos orientado e ensinado. Por isso, as bases para o ensino com intencionalidade precisam ser seguidas. Por isso, essa aula, essa palestra dessa noite, ela não é só um passo a passo, mas ela é também um desafio para você. Seja mais intencional. Celebre as vitórias e conquistas e planeje o futuro para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado por você ter acompanhado essa palestra. Estimulo você mais uma vez a se inscrever no canal de YouTube, se você ainda não se inscreveu. Dar o seu like, o seu joinha. Também a deixar o seu comentário na aba de comentários. Acessar também o site www.factecom.com.br e assim acompanhar tudo que está sendo produzido e elaborado para a honra e glória do Senhor Jesus a partir da nossa amada Factecom. Por isso, mais uma vez agradecemos a IECB, a Factecom, pelo apoio que tem prestado ao Departamento de Formação Educacional. E obrigado a você que se inscreveu e acompanhou. Agora, convido a cada um ir para a sua sala de aula, para o momento das oficinas e aproveitar o aprendizado desses momentos tão especiais. Que Deus abençoe e guarde cada um com a sua graça e o seu amor. Amém. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.